Olá, meus amigos, espero que vocês todos estejam bem. Esta é a 11ª aula da Lei Orgânica do Ministério Público. Imagino que a gente consiga terminar hoje todo o conteúdo aqui daquilo que foi trazido no concurso passado. Professor, e se tiverem outras coisas no novo edital? Se existirem outras coisas, a gente grava outros vídeos. Essa é a ideia, tá? Então, o primeiro ponto importante é que no vídeo passado nós vimos várias atribuições do diretor-geral. E eu até falei para você o seguinte, que por vezes estudar é igual aquele jogo de pegar varetas. Primeiro você pega as varetas mais fáceis e depois você vai pegando as varetas mais complicadas. E aí nós já fizemos, com relação às atribuições, o que é atribuição? O que faz o diretor-geral? Nós já vimos várias coisas. Então nós já vimos os itens 4, 5 e 6. Agora falta para a gente olhar os itens 1, 2 e 3. E aí veja só, matéria disciplinar e administração financeira e orçamentária é um conteúdo um pouco menor. Então olha só, atribuições do diretor-geral. Então com relação à matéria disciplinar, então ele vai determinar a instauração de processo administrativo ou sindicância, inclusive para apuração de responsabilidade em acidentes com veículos oficiais. Então aqui quem manda, então, determinar a instauração é mandar abrir, tá? Mandar abrir. Com todas as aspas, né? Você que não é do direito, eu acho que você me entende assim. Você que é do direito sabe que eu estou fazendo isso com fins didáticos, né? Então, instauração, mandar abrir um processo administrativo ou sindicância. Inclusive, e aqui guarde essa expressão inclusive, porque você poderia ter uma questão de concurso assim. Quanto à matéria disciplinar, cabe ao diretor-geral determinar a instauração de processo administrativo ou sindicância, salvo para apuração de responsabilidade em acidentes em veículos oficiais. Não, é inclusive neste caso, tá? Ou seja, tem um servidor do MP, não sei se você sabe, em alguns lugares o Ministério Público tem até uma, não vou dizer uma viatura, né? Mas a gente chamava de viatura quando era oficial de promotoria, mas era um carro normal, mas que era do Ministério Público. Então, imagine que neste caso existe um acidente ali. Também neste caso, há a instauração de um processo administrativo ou de uma sindicância, tá bom? Outra coisa que ele determina é providências para instauração de inquérito policial. Aí você fala, nossa professor, mas o inquérito policial não é aquele instrumento lá do processo penal para apurar a prática de um crime? Sim, exatamente isso, para identificar quem foi o autor de um crime, etc. Sim, exatamente isso. O diretor-geral, ele vai tomar as providências para a instauração do inquérito policial, ou seja, ele, sabendo de algum crime que aconteceu nas dependências do MP, ele também pode pegar cópia de tudo aquilo e mandar para a polícia. Então ele vai solicitar ou vai determinar as providências para instaurar o inquérito policial. Essa é a ideia, tá? Também ordenar ou prorrogar a suspensão preventiva de funcionário ou servidor por até 30 dias. O que é isso, professor? Em algumas situações, o servidor está respondendo a um processo e é melhor que ele se afaste preventivamente. Não quer dizer que ele foi condenado, mas quer dizer que, por cautela, o ente público, ali no caso o Ministério Público, vai fazer o quê? Vai afastá-lo para que ele não possa influenciar na apuração do que aconteceu naquele processo. Então essa suspensão preventiva, isso inclusive tem previsão lá no Estatuto do Servidor. Então a gente tem essa possibilidade de suspensão preventiva. E aí chama muito atenção, porque, de novo, vou até colocar em verde esse aqui, porque para mim tem muito cheiro de concurso isso aqui. O que está em verde é o que me parece que tem mais cara de concurso. E claro, até 30 dias. Então veja só, a gente já viu que existe a comissão processante permanente. Nós já vimos isso no outro vídeo. Deixa eu até procurar aqui. Aqui, ó, gabinete do PGJ. A gente já viu que dentro do gabinete do PGJ, a gente tem a diretoria geral e dentro da diretoria geral a gente tem a comissão processante permanente. Isso aqui a gente já viu em vídeos passados. Só que preste atenção. Cabe ao diretor-geral e não à comissão, isso que é o que pode ser um objeto de confusão para uma eventual prova, cabe ao diretor-geral não a comissão processante permanente, fazer o quê? Fazer a suspensão preventiva. Então, determinar
a suspensão preventiva do funcionário. Isso é o que me chama bastante atenção. E também, outra coisa, aplicar pena. Que penas? De repreensão e multa, de repreensão e suspensão limitada a 30 dias, bem como converter em multa a suspensão aplicada. Então isso aqui, também imagino que você se recorde, ou caso não se recorde, a gente tem aqui no canal já uma playlist lá do Estatuto do Servidor, e parênteses, né? Lá dentro do Base Jurídica eu estou atualizando algumas aulas, porque houve algumas alterações aí, não é houveram alterações, tá? Houve alterações. O alterações está no plural, mas o houve continua no singular. Então, houve alterações. Então, houve alterações na lei, no Estatuto do Servidor, e eu estou tratando de tudo isso lá dentro do Base Jurídica. Mas, de toda forma, a gente já tem aqui no canal uma playlist sobre o Estatuto do Servidor. Aconselho muito que você entre lá. E aí, uma questão importante é que essas duas situações das alíneas B e C estão lá também no Estatuto do Servidor. Então existe a possibilidade lá no Estatuto do Servidor da suspensão preventiva de um servidor para que ele não possa influenciar na apuração do que está sendo ali objeto do processo administrativo ou da sindicância. E também tem uma coisa, esta suspensão preventiva ela pode inclusive ser prorrogada, etc. Mas veja, o ponto aqui é que o diretor-geral pode determinar essa suspensão por até 30 dias. E além disso, ele pode punir, ele pode aplicar a pena. Que penas? Ele pode aplicar a pena de repreensão, que vai ser por escrito, e pode aplicar a pena de suspensão. Só que aí, para o caso da suspensão, ele vai poder aplicar a suspensão por até 30 dias. Suspensão do servidor, certo? E também ele pode transformar, converter aquela suspensão numa multa. Você lembra de como funciona isso? Então, se o cara, por exemplo, ele pegou 30 dias de suspensão, significa o quê? Que ele não vai trabalhar por 30 dias e vai ficar sem receber por 30 dias. Só que tem uma coisa, é possível, é um direito inclusive do servidor, que a autoridade aprecie essa possibilidade de converter essa pena de suspensão numa multa. E aí como que seria essa multa? O servidor, em vez de ele ficar sem trabalhar por 30 dias e sem receber por 30 dias, ele vai trabalhar nesses 30 dias, mas em cada um desses dias ele vai ganhar metade do que ele ganharia naquele dia. Então, a multa, o que é? A multa é equivalente a 50% do dia de serviço daquele servidor. Aí, você pode pensar assim, pô, mas aí não é ruim porque o cara está indo trabalhar e está recebendo pela metade? Então, mas é melhor ele receber pela metade do que não receber nada, né? Então, aí, claro, para mim, pelo menos na minha opinião, me parece que é melhor transformar essa suspensão toda de 30 dias numa suspensão continuando com essa suspensão de 30 dias, mas convertendo isso em multa, né? Então essa é a ideia. Então isso aqui chama bastante atenção. Então olha só, vamos olhar aqui para a questão disciplinar. A gente vai ter dentro da questão disciplinar uma coisa que está no meio aqui, que é instauração de inquérito policial, e todas as outras alternativas aqui, o item 1 e as letras B e C, tem a ver com o próprio processo administrativo disciplinar. Então, como que a gente pode fazer isso aqui? Eu acho que fica mais fácil assim, ó, matéria disciplinar. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer assim, ó, instauração de inquérito policial, IP, e também, então, e atuação em sindicâncias e processos disciplinares. Pode suspender por até 30 dias, suspender servidor, né? Suspender servidor por até 30 dias e pode punir, pode aplicar pena de repreensão e suspensão por até 30 dias. E pode também converter a suspensão em multa, tá? Se você tem alguma dúvida sobre como que funciona essa conversão, de novo, recomendo que você acesse a playlist aqui do canal. Cara, a gente está em 2022, é importante que você saiba
manipular, que você saiba mexer aqui com a coisa básica que é o canal do YouTube. Então no YouTube você tem, aqui você está aqui no meu canal, Base Jurídica. Pois bem, a gente tem aqui todos os vídeos e se você for passando para o lado aí, se você estiver no celular ou se você estiver no computador, vai ter aí playlists. Aí nessas playlists tem lá uma playlist sobre o Estatuto do Servidor, tá? Acho muito importante que você faça isso. E além disso, ó, eu vou colocar aqui, determinar instauração de sindicâncias e processos disciplinares. Eu acho que é melhor colocar assim, tá? Mas essa seria a ideia, meus amigos, na parte da matéria disciplinar. Então a gente já viu aqui o item 2. Vamos ver o item 3. Ó. Quanto à administração financeira e orçamentária. O que estiver aqui, quero que você entenda o seguinte: administração financeira e orçamentária. Sem ter lido nada, sem ter visto nada. O que você poderia imaginar que estaria aqui? Tudo que se relaciona com o orçamento, com a lei orçamentária. Então, olha só, quanto à administração financeira e orçamentária, elaborar a proposta orçamentária do MP, submetendo-a à apreciação do Procurador-Geral de Justiça. Só que aí eu quero que você se lembre de uma coisa. Você lembra que o orçamento do Ministério Público é apresentado numa proposta feita pelo Procurador-Geral de Justiça que faz esse encaminhamento? Você lembra disso? Então, só que antes de o Procurador-Geral de Justiça enviar isso para aprovação, o diretor-geral é quem faz a proposta. Então ele faz a proposta, manda isso para o Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça pode eventualmente avaliar se tem alguma coisa para acrescentar, para retirar, e aí sim ele submete à aprovação dessa lei orçamentária por parte do Ministério Público. Então a primeira coisa é elaborar proposta orçamentária. Além disso, outras coisas, autorizar algumas coisas, ó. O que ele autoriza? Ou seja, quem é que é o xerife, o mandão ali dentro do Ministério Público, na diretoria geral? Ó, autorizar o quê? Despesa que entenda como gastos, né? Dentro dos limites relacionados pelas dotações liberadas, então pelos valores que estão no orçamento. Então, ó, precisamos gastar ou podemos gastar 50 mil em tal coisa. Então, quem vai autorizar aquela despesa dentro desses limites é o diretor-geral. E ele também assina, firmar contratos. Ele faz essa assinatura de contratos, tá? Do Ministério Público. Além disso, alteração de tabelas explicativas e distribuição de recursos orçamentários. Então, de novo, essa gestão, essa manipulação do orçamento. Autoriza o adiantamento. O que é o adiantamento? Só para que você tenha noção, não precisa nem anotar, isso não vai ser perguntado para você. Mas o adiantamento é um valor que se paga para despesas muito pequenas. Então pensa o seguinte, tem um servidor que vai precisar fazer um curso e por ordem, por determinação do Ministério Público, ele vai precisar pegar um táxi, pegar um Uber, ou vai precisar colocar combustível no carro, vai precisar, enfim, almoçar, fazer uma refeição, alguma coisa assim. Pode ser que seja liberado para ele ali um valor de imediato, um adiantamento, tá? Aí depois ele só comprova essas despesas. O adiantamento é para coisas muito, muito pequenas, tá? Mas é possível também que isso seja feito, isso está inclusive previsto lá na lei de licitações, tá? Então o adiantamento é também uma dessas possibilidades. Também, relações com dinheiro, ó, liberação, restituição ou substituição de caução em geral e de fiança, quando dadas em garantia de execução de contrato. Vou só explicar para você, mas olha só, liberação, restituição ou substituição de caução em geral e de fiança. Quero que você entenda que quando o Ministério Público ou qualquer ente público vai contratar, então pensa que precisa fazer um muro no lugar, tá caindo o muro, né? Aí, se você tiver servidores que saibam construir esse muro, os próprios servidores fazem aquilo. Mas, em geral, o servidor não sabe fazer isso. Aí, o que a administração pública precisa fazer? Ela precisa fazer uma licitação para contratar um serviço lá de pedreiro, de construção civil. Pois bem,
Pode ser que o ente público peça para essa empresa uma garantia. Como assim? Às vezes, você tem um serviço que pode atrasar. Você tem algum reparo, algum serviço que vai ser feito que é possível que haja um atraso, que haja uma demora. Aí o que se pede? Eu vou contratar você, só que você precisa garantir para mim que se você atrasar, você vai pagar a multa. Então esses valores aqui de caução em geral e de fiança, mas até caução, mas poderia até haver uma fiança também, esses valores eles ficam depositados na conta do Ministério Público. Então é o seguinte, eu sou lá uma empresa que tem uns pedreiros lá, que tem construção civil. Eu vou receber, então imagino que eu vou cobrar 100 mil, 200 mil, 300 mil para fazer, para construir alguma coisa, para fazer um muro, para fazer alguma coisa. Eu vou fazer o serviço, vou prestar o serviço e depois lá na frente eu vou receber, tá tudo certo. Só que tem uma coisa, eu que vou fazer o serviço, eu preciso garantir que eu vou fazer o serviço e que se eu der algum problema durante todo o período do contrato, eu já vou deixar ali adiantado, com todas as aspas, um valor na conta do Ministério Público para que ele possa cobrar a multa pelo descumprimento do contrato. Então isso é a caução em geral e fiança como garantia da execução do contrato. É um valor que se paga para que a empresa possa prestar o serviço e caso ela descumpra este contrato, o ente público já tem de onde tirar o recebimento de uma multa para realmente compensar dos prejuízos que podem existir pelo atraso. Então cabe ao diretor-geral autorizar a liberação desse dinheiro, a restituição desse dinheiro ou a substituição desse dinheiro, tá? Então é uma coisa muito importante, tá? Isso aqui, inclusive, eu vou deixar em verde, porque isso aqui tem muita cara de concurso, porque é um negócio assim, um tanto quanto difícil, específico demais, né? Então, me parece que poderia sim ser uma pergunta relacionada, uma pergunta de concurso relacionada às atribuições do diretor-geral. Por quê? Então, o dinheiro que vai sair da conta do Ministério Público e vai voltar para a empresa, porque essa liberação é em favor de quem foi contratado e depositou, né? Restituição ou substituição é a mesma coisa. Então sou eu que tenho lá a empresa de construção civil que agora cumpri todo o contrato, bom, agora eu quero de volta o valor lá da multa que eu deixei depositado. E, é claro, o ente público é obrigado a restituir esses valores e corrigidos ainda, tá? Então isso é uma coisa importante. Também, letra C, o diretor-geral submete a proposta orçamentária à aprovação do dirigente da unidade orçamentária. Então veja só, ele além de ele elaborar a proposta orçamentária e encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça, ele também precisa que essa proposta orçamentária tenha aprovação da unidade orçamentária, tá? Então tudo que tem relação com orçamento, com os gastos públicos, despesas que o ente público vai fazer, tudo isso cabe ao diretor-geral. Então, se eu fosse colocar aqui, eu poderia colocar assim, gestão do orçamento, autorização para despesas e liberação, vou colocar aqui, liberação, restituição ou substituição de valores, caução ou fiança que foram dados como garantia de que o contrato seria executado, tá? Negócio muito específico, mas realmente me chama bastante atenção, tá? E aí a última coisa, com relação à administração de pessoal. Lembre-se, né? Administração de pessoal, a gente está falando de modo muito grosseiro, a gente está falando de recursos humanos, né? Então, com relação à administração de pessoal, o diretor-geral faz um monte de coisa, dar posse e exercício aos funcionários e servidores do MP. Então, você vai tomar posse, quem vai estar lá dando posse para você, vai colocar lá no livro de posse, é o diretor-geral. Aprovar a indicação ou designar funcionários ou servidores
para responder pelo expediente das unidades subordinadas. Então, por exemplo, você pode ter uma situação em que o diretor-geral vai dizer o seguinte: olha, você, oficial de promotoria, a partir de agora, a pedido ou por indicação do promotor tal, vai trabalhar em tal lugar. Isso pode acontecer, tá? Então, aprovar a indicação ou designar funcionários para responder pelo expediente das unidades subordinadas. Além disso, claro, aqui tem bem como de ser substitutos de cargos, funções, atividades ou funções de serviço público, de direção, chefia ou encarregadura. Qual é o ponto aqui? Ele vai também, como diretor-geral, ele vai indicar ou vai aprovar esses substitutos. Então, ó, você é fulano de tal que vai, a partir de agora, trabalhar em tal lugar e o seu substituto vai ser tal pessoa. Aí a letra C fala que esse substituto pode ser remunerado por isso. Então, designar funcionário ou servidor para o exercício de substituição remunerada. Porque, às vezes, é raro, mas acontece sempre, né? Mas qual é o ponto? Você vai perceber que dentro do Ministério Público existe se você está numa promotoria muito grande, você, em quase todos os meses, pode ser chamado a substituir algum outro servidor que vai estar de férias, que vai estar de licença, que vai estar afastado por algum motivo. Então, nesses casos, nossa, está passando um caminhão aqui, parece que, sei lá, não sei nem o que é isso. Espera aí, deixa eu dar um pause aqui, porque vai atrapalhar vocês, espera aí. Bom, voltei, né? Tava um barulho muito grande aqui, mas vamos lá. Então, por vezes, você vai ter a substituição de outros servidores. E aí, o que o servidor tem que fazer? Ele tem que pedir para que essa substituição seja remunerada. Tá? Então, porque às vezes você vai substituir um outro colega e não vai ganhar nada por isso. Você vai dobrar o seu serviço naquela semana, naquela quinzena ou naquele mês e não vai ganhar nada mais por isso. Então, isso pode ser feito, essa designação de um funcionário para substituição remunerada. Outra coisa, autorizar ou prorrogar a convocação de funcionários ou servidores para prestação de serviços extraordinários, para horas extras, tá? Que podem ser nos próprios dias de serviço, né? Nos dias úteis, ou até poderia ser no final de semana, né? Então, isso poderia acontecer numa situação realmente extraordinária. Além disso, cabe ao diretor-geral encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça propostas de designação de funcionários e servidores. Tá? Então, veja só, aqui se parece muito, né? A designação aqui de funcionários para unidades subordinadas e também aqui encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça propostas de designação de funcionários e servidores. Então, neste caso aqui, o que me parece mais adequado que você entenda é que, neste caso aqui, essa proposta de designação de funcionários e servidores, uma vez autorizada pelo Procurador-Geral de Justiça, caberá novamente ao diretor-geral dar efetividade àquela autorização, né? Então, isso é o que me parece mais adequado que se entenda. Mas estamos apenas aqui passando por todas as atribuições. Também encaminhar ao Centro de Recursos Humanos declarações de frequência firmadas pelos membros do MP. Então aqui, entenda que os membros do Ministério Público, eles que vão fazer a autodeclaração de frequência, tá? E claro, para efeito de pagamento de diárias. Então, se o promotor de justiça está atuando no lugar fora daquele onde ele foi designado para trabalhar, então ele está designado para trabalhar em Taubaté e vai trabalhar em Jacareí, vai trabalhar em alguma outra cidade que é distante, né, que não é na mesma cidade, o que vai acontecer? Ele vai ganhar uma diária por aquilo, tá? Então essa é a ideia. Além disso, vai autorizar, cessar ou prorrogar o afastamento de funcionários e servidores dentro do país por prazo não superior a 30 dias. Então, se você está percebendo, tudo que for até 30 dias está na mão do diretor-geral. Então, você lembra que a gente acabou de ver com relação à suspensão preventiva do funcionário? Se for por até 30 dias, cabe ao diretor-geral fazer. Com relação à suspensão mesmo, não é agora suspensão preventiva, mas a suspensão como pena, depois que o funcionário foi punido, essa suspensão por até 30 dias também está nas mãos do diretor-geral. E agora a letra F aqui fala também desse
afastamento. Então, autorizar, cessar ou prorrogar o afastamento por prazo não superior a 30 dias de servidores em algumas hipóteses. Por exemplo, missão ou estudo de interesse do serviço público, participação em congressos ou outros concursos culturais, né? Aqui concursos ou certames culturais, técnicos ou científicos, e participação em provas ou competições desportivas, desde que haja solicitação da autoridade competente. Então aqui também tem a ver com o afastamento de um funcionário, mas que pode ser para um trabalho, né? Então, por exemplo, poderia ser uma missão no interesse do serviço público, ou no estudo por interesse do serviço público, ou para ele participar de congressos, etc., né? Ou concursos culturais, ou também para praticar competições desportivas. Além disso, o diretor-geral autoriza pagamento de diárias a funcionários e servidores, de novo, até 30 dias. Então, pagamento de diárias a funcionários e servidores. Ele autoriza esse pagamento. Também autoriza o pagamento de transporte a funcionários e servidores, bem como a ajuda de custo. Também ele autoriza, por um ato específico, que as unidades que estão abaixo dele, que lhes são subordinadas, requisitem transporte de pessoal por conta do Estado. Tá? Então, essa também seria uma possibilidade. Então, é uma outra autorização do diretor-geral. Então, transporte de pessoal por conta do Estado, numa situação específica. Além disso, requisitar passagens aéreas para funcionário ou servidor a serviço dentro do país até o máximo fixado na lei. Outra coisa que o diretor-geral faz, ele autoriza também, então, outras autorizações, o que? Ele autoriza concessão e a fixar o valor de gratificação pro labore a funcionário ou servidor que pagar ou receber em moeda corrente. Então aqui é, entre aspas, o pagamento de um valor meio que para ressarcir alguma coisa que o funcionário gastou. Isso me parece até muito mais com as diárias ou com a ajuda de custo, mas está aqui, enfim, vamos respeitar o que está na lei, né? Então, além disso, ele vai autorizar o que? Gozo de licença especial para funcionário que frequentar curso de graduação em administração pública na FGV ou na USP. Então, isso bem interessante, né? Uma licença especial. Então, o que poderia acontecer é um licenciamento ali do servidor para ele estudar administração pública na FGV ou na USP. Por quê? Porque depois isso vai reverter-se para o próprio Ministério Público, né? Então essa é a possibilidade. Também autorizar horários especiais de trabalho. Esse aqui eu vou destacar por um motivo só, porque quem passar no concurso como oficial de promotoria, por exemplo, e quiser fazer uma faculdade, é possível que você tenha um horário especial de trabalho. Você pode chegar uma hora mais tarde ou você pode sair uma hora mais cedo, tá? Então, isso precisa de uma autorização. Quem vai autorizar? O diretor-geral. Também, ele vai autorizar o gozo de férias não usufruídas no exercício correspondente. Então, pensa o seguinte, a pessoa deveria ter tirado as férias em 2021, passou 2021 inteiro e o cara não tirou férias. Aí ele pode autorizar que essa pessoa tire férias depois, né? Então essa é a possibilidade. Por quê? Qual a vantagem disso? Em vez de pagar em dobro as férias, isso poderia acontecer. Em vez de eu pagar em dobro, eu vou permitir que você tire as férias agora. Pode ser? Se o servidor concordar, está tudo bem. Também, aprovar conteúdo, duração, metodologia a ser adotada nos programas de treinamento e desenvolvimento de recursos a serem executados sob a responsabilidade direta ou indireta do Centro de Recursos Humanos. Então aqui a questão de fato, treinamento, formação das pessoas que vão atuar e tudo isso sob responsabilidade do Centro de Recursos Humanos. Também convocar, quando cabível, funcionário ou servidor para prestação de serviço em jornada completa de trabalho, observada a legislação pertinente. Então também ele pode fazer essa convocação do servidor. Além disso, qual é o ponto aqui, né? Isso aqui poderia inclusive acontecer como uma interrupção de férias do funcionário. A princípio isso poderia acontecer. Letra M, marquei com um grifo verde aqui, por quê? Porque isso aqui tem muita...
como eu vou dizer, tem muita incidência na sua vida prática como oficial de promotoria. O diretor-geral decide, nos casos de absoluta necessidade do serviço, sobre a impossibilidade do gozo de férias. Então, o que significa isso? O diretor-geral vai indeferir, vai negar o pedido de férias para alguém, dizendo o seguinte: olha, não dá para você tirar férias agora. Por quê? Porque você, saindo, vai trazer prejuízo ao serviço. Então, nesses casos, quem decide sobre isso é o diretor-geral, tá? Então, isso aqui você vai acompanhar muito quando você for oficial de promotoria, você vai verificar que em todos os dias você vai ter esse tipo de decisão no diário oficial. Já falei para você que uma das suas rotinas como oficial de promotoria vai ser em todos os dias abrir o diário oficial e verificar ali algumas coisas para pesquisar, e todos os dias você vai verificar que isso está lá, presente, tá? O diretor-geral negando ou indeferindo o gozo de férias de tal funcionário por absoluta necessidade de serviço. Ou seja, não dá para você sair de férias agora. E se lá na frente a pessoa não tirou as férias no tempo certo? Aí a gente vai aqui para esse item 4. Ele pode autorizar que essas férias sejam tiradas depois, ou você vai ainda verificar que é possível que haja o pagamento dessas férias, tá? Mas vamos lá. Além disso, cabe ao diretor-geral conceder o que? Licença a funcionários para tratar de assuntos particulares. Ou seja, existe lá a possibilidade de o funcionário ficar por até 2 anos afastado das suas funções, sem receber nada, para tratar de assuntos particulares. Então isso é possível, tá? Além disso, cabe ao diretor-geral conceder os adicionais por tempo de serviço e sexta parte. Adicional por tempo de serviço é um valor que a cada 5 anos é acrescentado à remuneração do servidor. E a sexta parte acontece depois de 20 anos de serviço público, tá? Então, isso tudo quem vai conceder é o diretor-geral. Também ele vai conceder ou suprimir. O que é suprimir? É cortar, né, o salário família aos membros do MP. Tá? Então, isso aqui, adicionais de tempo de serviço e sexta parte, e conceder e suprimir salário família aos membros do Ministério Público. Tá? Também, licença prêmio, ou autorizar a correspondente indenização, quando indeferida por necessidade de serviço, aos membros do MP. Então, também licença prêmio é uma situação que está prevista no Estatuto dos Servidores, em que o servidor, após um certo período de trabalho, ele pode ficar até 90 dias sem comparecer. E aí qual é o ponto? Pode ser que 90 dias a pessoa fora seja algo inviável. Aí o diretor-geral vai autorizar, se for o caso, se for viável, mas se for inviável, ele vai indeferir também por necessidade de serviço. E neste caso, para os membros do MP vai haver uma indenização, tá? Para servidor também, tá? Mas aqui o que está sendo dito é sobre a indenização feita aos membros, então aos promotores e procuradores, quando a licença prêmio é indeferida, tá? Também, licença a funcionária casada com funcionário ou militar que foi mandado servir, independente de solicitação, em outro ponto do Estado ou território nacional ou estrangeiro. Isso aqui eu até falei na aula de atualização de direito administrativo do Estatuto do Servidor. Então existe lá essa possibilidade, eu até fiz lá algumas menções sobre isso, tá? Então até se você não sabe que a gente tem atualizações de algumas coisas, o Base Jurídica está aqui embaixo, o link está aqui embaixo. Eu sempre recomendo que você clique para você entrar lá. Estamos acabando, ó. Além disso, vai ser feita pelo diretor-geral a publicação periódica da distribuição quantitativa e qualitativa de cargos e funções das unidades subordinadas. Então cabe a ele dizer o seguinte: olha, as pessoas que trabalham no Ministério Público são essas aqui. Isso ele vai fazer de tempos em tempos. Então, quantitativa, então quantas pessoas tem e onde trabalham, qualitativas. Tá? Então, você tem o direito de saber sobre tudo isso. Até a própria lei de acesso à informação também traz essa indicação de que os cargos precisam estar sempre muito bem identificados nos sites das instituições, dos entes públicos. Então, cabe ao diretor-geral publicar isso periodicamente. Além disso, cabe a ele fazer essa averbação do tempo de serviço anterior
público ou particular, nos termos da lei, aos membros, funcionários e servidores do MP. Então, por exemplo, você trabalhou numa loja, você trabalhou numa fábrica, você foi servidor público em outro ente público, então você trabalhou numa prefeitura, numa Câmara Municipal, seja lá o que for, o que acontece? Esse seu tempo vai ser somado ao tempo que você trabalhar como oficial de promotoria. Então, cabe ao diretor-geral deferir essa averbação. Então, você vai pegar aquele tempo lá e vai somar ao tempo que você tem como oficial de promotoria para depois se aposentar. Também cabe ao diretor-geral atestar o exercício dos membros do MP da capital e supletivamente do interior. Atestar o exercício. Então imagina que imagine que um promotor de justiça ele precisa de uma declaração de que ele é promotor de justiça e de que ele está trabalhando num certo lugar. Então o diretor-geral vai dar essa declaração, vai atestar o exercício dos membros do MP da capital e, se ninguém puder fazer isso no interior, ele faz também, porque você tem as diretorias regionais, né? Então isso poderia ser feito nas diretorias regionais, mas se não tiver ninguém que faça lá, cabe ao diretor-geral fazer isso. E também expedir títulos de nomeação, apostilas de nomenclatura, de cargos e de aposentadoria relativas aos membros do MP. Esse procedimento, né, de apostilamento também é você fazer as devidas correções lá na sua pasta, né, de promotor, no caso, ou procurador de justiça, relativos à sua situação funcional. Então veja, todas as funções aqui do diretor-geral no âmbito do RH, como a gente chama, né? Mas no caso de administração de pessoal, tem algumas coisas que chamam bastante atenção. Então, muita coisa relacionada realmente a esse gerenciamento das pessoas estará nas mãos do diretor-geral. Então, dar posse e exercício, aprovar a indicação ou designar funcionários, falar sobre substituição remunerada, horas extras, designação de funcionários ou servidores, também frequência firmadas pelos membros do MP. Então tem algumas coisas que o diretor-geral faz só para os membros do MP e algumas coisas ele faz para os membros e para servidores. Além disso, esses afastamentos por até 30 dias. Então lembrar que tudo nas mãos do diretor-geral é até 30 dias, então não superior a 30 dias. Aqui de novo, diárias até 30 dias. Então veja, tudo isso que tem a ver com coisas para o trabalho, então por exemplo, pagamento de diárias, transporte, passagens aéreas, prolabore, licença especial, horário especial, gozo de férias, orientação para o Centro de Recursos Humanos para fazer treinamentos, convocação de servidor, decidir sobre impossibilidade de férias, licença para assuntos particulares, licença prêmio aos membros do MP, ou indenização, e assim por diante. Então, tudo isso que tem a ver com a própria gestão de pessoas, tudo isso estará nas mãos do diretor-geral. Aqui, como um resumo, eu colocaria o que me chama bastante atenção, né? Até para você saber, né? Que me parece, eu vou até colocar também em verde, só porque poderia ser perguntado em concurso. Dar posse e exercício aos funcionários e servidores do MP. Então, isso aqui, você poderia ter uma questão num concurso perguntando quem é que dá posse. Então, dar posse e exercício ao servidor do MP. Além disso, tudo que se relaciona às condições de trabalho. E aqui eu destaco para você indeferimento de férias, autorização de férias não usufruídas no tempo certo. Chamo também a sua atenção para a situação de licença para assuntos particulares, licenças, afastamentos. Então veja, é um panorama geral que te ajuda. Aqui esse quadro não pretende esgotar todas as atribuições do diretor-geral. O
que eu recomendo que você faça? Quando você estiver estudando, comece pelo quadro. Você guardando o que está no quadro, fica mais fácil depois para você, de fato, compreender o restante. Digo para você que dentre os assuntos, ou dentre as estruturas que nós estudamos aqui na lei orgânica, as atribuições do diretor-geral são as mais difíceis. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Por quê? Porque são muitos detalhes, né? Veja a quantidade de alíneas, de incisos. Então, tudo isso precisa ser revisto por você. Mas aqui com este vídeo eu encerro tudo aquilo que foi dado da lei orgânica do MP no concurso passado de oficial de promotoria, tá? Se houver novas coisas, como eu disse a você, trarei em outras aulas. Tá, meus amigos? Eu fico muito agradecido a você que está aqui. Eu quero convidar você, para você ter acesso, por exemplo, a esse quadrinho aqui, as anotações todas, ó, foram 24 páginas de anotações aqui da lei orgânica desde o começo. Ó, se você olhar sempre com grifos, com as coisas que estão em negrito aqui, são as minhas anotações. Se você quiser ter acesso a essas anotações, se você quiser ter acesso à resolução de questões, que não basta, cara, sendo muito sincero para você, não basta pegar a questão e resolver. Às vezes, isso é um primeiro passo, mas você precisa entender por que algumas alternativas estão certas ou estão erradas. E eu faço isso lá dentro do Base Jurídica. Além disso, eu tenho aulas inéditas que não estão aqui no canal do YouTube, aulas de aprofundamento, aulas de atualização, tudo isso está lá dentro do Base Jurídica. E você pode entrar de duas formas. Você pode entrar ganhando um bônus da superrevisão quando nós tivermos o concurso, e você recebe esse bônus da superrevisão se você entrar no plano anual. Quanto paga, professor? R$20 por mês, mas daí você paga lá no cartão de crédito e aí esses valores vão ser divididos por 12 meses, né? E você ganha esta superrevisão. Mas você também, caso não tenha esse limite no cartão, que precisaria ser de R$240, se você não tiver esse limite, você pode pagar por mês. E aí, pagando por mês, como uma assinatura mensal, como uma mensalidade, neste caso, você vai ter acesso a todas as outras coisas, a não ser a superrevisão. A superrevisão ficará só para quem entrar no plano anual. Mas se você quiser todo o restante, que são as aulas inéditas, que são as anotações de aula, que são as correções de questões alternativa por alternativa, com cuidado, com detalhes, tudo isso, se você quiser entrar, também é R$20. Eu, se tivesse no seu lugar, eu entraria no plano anual. Por quê? Porque você tem, inclusive, a minha promessa de que, se o concurso demorar e não sair, por exemplo, este ano, vamos supor que não saia esse ano, ou que nem o edital saia esse ano, ou a prova seja mais para frente, você que entrou no plano anual ficará comigo até a data da prova. Mesmo que isso demore 1 ano, 2 anos, não imagino que isso aconteça, tá? Aquilo que a gente tem visto é de que o concurso pode sair aí muito em breve, né? Então, qual é o ponto? Eu sugiro que você faça esse investimento em você, para você entrar no plano anual, para você ganhar a superrevisão, porque aí, cara, na superrevisão eu costumo acertar muitas coisas aí do que tem caído nas últimas provas. Fizemos isso no concurso para escrevente, fizemos isso no concurso para a Câmara de São José, fizemos isso no concurso para a Polícia Civil, investigador e escrivão. Então, cara, tem dado certo. Então eu quero recomendar que você entre no plano anual. Mas se você não puder, eu acho que é muito importante, ou eu tenho certeza, não vou nem dizer eu acho, mas eu tenho certeza de que é muito importante, pelo menos você entrar no plano mensal, tá bom? R$20 por mês, você não faz nada com R$20, mas com R$20 você pode se comprometer a estar aqui e estar comigo num ambiente fechado. E além disso, já estarão lá muito em breve aulas de português também com uma professora especializada em concursos para português, tá? Para a prova da VUNESP de português. Então, isso é um bônus que eu estou oferecendo também, isso, claro, tanto no plano mensal quanto no anual. Aí essas aulas de português estarão lá para todo mundo, né? Mas também é um atrativo para você estar dentro do Base Jurídica, tá bom? Fico muito agradecido, eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui.